Olá, alunos do sexto ano. Eu sou o professor Alan Simas de Geografia. Estou aqui mais uma vez para apresentar uma videoaula para vocês. Vocês podem observar no slide que está na tela que nós continuamos na sequência didática 6, Camadas, Estruturas e Dinâmica Interna da Terra. A aula de hoje é a videoaula 26 e os objetos do conhecimento serão tratados hoje são a teoria da deriva continental e os tipos de rochas, certo? Como eu sempre faço, antes de começar a trabalhar o conteúdo, eu vou passar dois pequenos vídeos para vocês que são muito esclarecedores a respeito desse conteúdo que nós vamos trabalhar, ok? Terra, formação natural. Teoria da deriva continental. Em 1912, o físico e meteorologista alemão Alfred Wegener lançou uma teoria para explicar a formação atual dos continentes, a teoria da deriva continental. Até uns 200 milhões de anos, no período permiano da Era Paleozoica, todos os continentes formavam um único bloco de terras emersas, chamado Pangeia, e um único oceano chamado Pantalassa. No período Triássico da Era Mesozoica, esse único continente começou a fragmentar-se em placas que foram se separando muito lentamente. No período Jurássico da Era Mesozoica, a movimentação das placas que formavam o Gondwana provocou um afastamento, configurando o que hoje chamamos de América do Sul, África, Antártica, Austrália e Índia. Ainda na Era Mesozoica, no período Cretáceo, começou a formação do Oceano Atlântico. A teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas são indissociáveis, pois somente ocorre a movimentação das placas porque a crosta é fragmentada. A crosta terrestre está fragmentada em placas rígidas, chamadas placas tectônicas. Cada placa tem uma porção de terras imersas, continentes, e uma porção de oceano que flutua sobre o manto. Devido às correntes de convecção, cada uma se movimenta lentamente. Os movimentos das placas tectônicas continuam ocorrendo atualmente. Tipos de rochas. Um recurso natural é algo que é encontrado na natureza e pode ser utilizado pelos seres vivos na Terra. Por exemplo, água, ar, plantas, animais, etc. Rochas são um exemplo de recurso natural. Vamos aprender mais sobre as rochas em detalhes. A Terra é formada por camadas. A camada mais externa é chamada de crosta. A crosta é composta por rochas. Rochas podem ser muito grandes ou podem ser minúsculas. Elas podem ter cores diferentes e ter tamanhos diferentes. Existem 3 tipos de rochas. Seus nomes dizem como elas são formadas. Sobre o solo, há rocha quente derretida. Isso é chamado de magma. Quando o magma esfria, torna-se rocha. O magma chega à superfície dos vulcões. Forma rocha acima da superfície. O magma também pode esfriar sobre a superfície e fazer pedras sobre o solo. As rochas que são formadas a partir de magma são chamadas de rochas ígneas. A crosta terrestre é feita principalmente de rochas ígneas. Existem mais de 700 tipos. Às vezes, pedaços de rochas minerais e solo são movidos pelo vento e água. Eles são levados para um lugar diferente e são empilhados juntos. Se acumulam sobre lagos e oceanos. Eles se pressionam juntos ao longo do tempo. As rochas que são formadas dessa forma são chamadas de rochas sedimentares. Isso é porque as partes que as compõem são chamadas de sedimentos. Outras rochas mudam de um tipo para outro. São as metamórficas. O seu nome significa transformação. Essas rochas são formadas frequentemente sob montanhas. A pressão ou calor transforma essas rochas.
Elas podem mudar de calcário para mármore, por exemplo. Pensamos em rochas como sendo muito fortes, mas elas se desgastam ao longo do tempo. Vento e água desgastam as rochas. O que acontece quando as pedras quebram? Elas se tornam parte do solo. Vamos agora resumir o que aprendemos? Existem 3 tipos de rochas. Rochas ígneas são formadas pelo magma que vem à superfície da Terra. Rochas sedimentares são formadas por perdas de pedaços de rochas e solo que são empilhados e pressionados juntos no fundo de lagos e oceanos. Rochas metamórficas são formadas por rochas sedimentares ou ígneas que se transformam sob altas temperaturas ou pressão. Quando as rochas se quebram, elas passam a fazer parte do solo. Ok, alunos do 6º ano, voltamos aqui para trabalhar o conteúdo da aula de hoje e depois dos videozinhos que são muito explicativos, fica muito mais fácil o entendimento da nossa aula, ok? Então, o primeiro assunto de hoje trata-se da teoria da deriva continental, ok? Então, aqui nós temos momentos diferentes da teoria chamada deriva continental, que foi exposta por um cientista alemão em 1912. Ele era chamado de Alfred Wegener. Ele apresentou essa teoria, que ele mesmo deu o nome de deriva continental, onde defendia a seguinte ideia: há 225 milhões de anos aproximadamente, havia um supercontinente e um único oceano, que ele chamou de Pangeia, um supercontinente, um só, todos os continentes estavam unidos em um só, que ele chamou Pangeia, e um oceano só, toda essa parte aqui em azul, que ele deu o nome de Pantalassa. Então, há 225 milhões havia um continente só, um supercontinente, Pangeia, e um único oceano, Pantalassa. Há 200 milhões de anos, aproximadamente, a Pangeia partiu-se, formando 2 grandes continentes, um ao norte e um mais ao sul, né? Esses 2 grandes continentes, que o Wegener chamou de Laurásia, é a parte do norte da Pangeia, formada pela América do Norte, Europa e Ásia, e a parte sul da Pangeia, que formou o continente que ele deu o nome, o Wegener, de Laurásia, de Gondwana. Aqui, ó, Gondwana. E Gondwana era formada pela América do Sul, pela África, pela Índia, pela Austrália e pela Antártica. Então, aqui os 2 supercontinentes, Laurásia ao norte e Gondwana mais ao sul. Ok? Esses 2 grandes continentes, a Laurásia e a Gondwana, continuaram se partindo durante a evolução do nosso planeta até chegar aos continentes atuais que nós conhecemos, né? Que a gente chama de mundo moderno. Então aqui os continentes, América do Norte, América do Sul, África, Europa, Ásia e Antártica, né? Então, os continentes de hoje, eles derivam daqueles 2 supercontinentes, né? Da Laurásia e da Gondwana. Esses conhecimentos aqui é que se dá o nome de teoria da deriva continental, ok? A teoria da deriva continental, ela é associada à teoria da tectônica de placas, né? Que vocês já viram. Elas não se dissociam, uma complementa a outra, tá certo? Então, continente único Pangeia, oceano único Pantalassa. A Pangeia se partiu há 200 milhões de anos, formando um supercontinente ao norte, que o Wegener deu o nome de Laurásia, e um supercontinente ao sul, que ele chamou de Gondwana. E no mundo moderno de hoje, os continentes como nós conhecemos, ok? Continuando. Nós vamos falar sobre os tipos de rochas. Basicamente, nós temos 3 tipos de rochas. As magmáticas, que se formam pela solidificação do magma e são chamadas também de rochas ígneas ou magmáticas.
as sedimentares e as metamórficas. São os 3 tipos básicos de rochas. As rochas ígneas ou magmáticas, elas têm origem na solidificação do magma, que é o material em estado de fusão encontrado abaixo da litosfera. Ok? E a solidificação do magma pode acontecer de 2 formas: por meio do resfriamento lento no interior da crosta, e quando ocorre esse resfriamento lento e essa solidificação do magma no interior da crosta, elas são chamadas de rochas intrusivas ou plutônicas. E qual é o exemplo mais comum desse tipo de rocha que todos nós conhecemos? É o granito. O granito se usa muito na construção civil como material de piso, de tampas de pias de cozinha, né? Então esse é o granito. É uma rocha que resulta do resfriamento lento do magma no interior da crosta. São as chamadas rochas intrusivas ou plutônicas. Pode acontecer também por meio do resfriamento rápido na superfície da crosta, já fora, na parte externa da crosta, quando a lava vulcânica expelida pelo vulcão se solidifica rapidamente devido ao seu contato com a atmosfera. Essas rochas que se solidificam na parte externa da crosta são chamadas de extrusivas ou vulcânicas. E o exemplo mais comum é o basalto. O basalto é a rocha que resulta do resfriamento rápido do magma expelido pelos vulcões na parte externa da crosta terrestre. As rochas sedimentares, elas são formadas por sedimentos e detritos compactados ao longo de milhares de anos. Esse processo é chamado de sedimentação, né? O exemplo mais comum, que é o mais abundante, é o arenito, que resulta da cimentação da areia, ou seja, é a transformação da areia numa rocha no decorrer de milhares de anos, ok? E o terceiro tipo, as rochas metamórficas, elas são resultantes da transformação de outras rochas em razão do calor e da pressão no interior da litosfera, ou seja, a grande pressão e o forte calor, as altíssimas temperaturas do interior da litosfera podem transformar uma rocha num outro tipo de rocha, que são as metamórficas. O exemplo mais comum e mais abundante é o mármore. O mármore, que também é muito conhecido por nós, que é resultante da transformação do calcário. O calcário, submetido a uma alta pressão e altas temperaturas no interior da litosfera, se transforma em mármore. Ok? Então, tipos de rochas: ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas, e aqui as características de cada uma dessas rochas, ok? Vamos em frente? Foi pedido que nós fizéssemos uma revisão de camadas da Terra, da aula passada. Então a Terra, revisando aqui o que já foi falado, ela tem 3 camadas: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta, também chamada de litosfera, é a camada sólida e superficial da Terra, composta de rochas e minerais. O manto situa-se sob a crosta terrestre, ou seja, logo abaixo dela, e sua maior parte encontra-se na forma de magma, que são rochas e minerais em estado de fusão, ou seja, rochas derretidas a alta temperatura. O núcleo é a camada central do nosso planeta, sendo formado predominantemente de níquel e ferro. O núcleo ele se divide em 2 partes: o núcleo externo, que apresenta esse estado de fusão e vai de 2.900 km a 5.150 km de profundidade, e o núcleo interno, que é a parte mais interna do nosso planeta, que acredita-se que esteja no estado sólido devido às elevadíssimas pressões das camadas que estão sobre esse núcleo, né? Ele vai de 5.150 km até o centro do nosso planeta, que está a 6.371 km de profundidade. Tá certo? Vamos ao nosso exercício de fixação, que é numerar a coluna 1 de acordo com os seus números correspondentes da coluna 2. Então vamos lá.
Começando com rochas metamórficas. Vamos ver aqui o que é que corresponde aqui à rocha metamórfica. Calcário. Calcário é uma rocha metamórfica, aqui ó, número 5. Por que é metamórfica? Porque a transformação é a rocha resultante metamórfica é a rocha resultante do calcário. O calcário metamorfizado vira mármore. Então é uma rocha metamórfica. Então vamos lá, metamórficas. Número 8. Eu falei errado para vocês. Eu estava falando de outro tipo de rocha. As rochas metamórficas são aqui, ó. O número 8 é que responde. Elas resultam de outras rochas pelo excesso de temperatura e de pressão que elas sofrem. As metamórficas são rochas que resultam de outras rochas, ok? Pantalassa. Pantalassa é o número 7. O que é 7? Nome do oceano único que existia há 225 milhões de anos atrás. O cientista alemão denominou esse oceano de Pantalassa. Laurásia é número 3. Resulta da divisão da Pangeia. Há cerca de 200 milhões de anos atrás, o continente único, a Pangeia, fragmentou-se em 2, originando um desses 2 continentes que se originaram da divisão da Pangeia, era a Laurásia, tá? Vamos para o mármore. O mármore é a rocha resultante do calcário. O calcário, por metamorfose rochosa, ele se transforma em mármore. A Pangeia. Pangeia é o nome do continente único que existia há 225 milhões de anos atrás. Arenito. É o 4, é a rocha do tipo sedimentar, que se forma a partir da cimentação da areia, é rocha arenito. Granito. Granito é o número 6. O que diz aqui sobre o número 6? Rocha de origem vulcânica. A vulcânica é o granito. O granito resulta do magma que se solidificou, né? E o basalto é o número 2, rocha do tipo plutônica, né? O basalto é a rocha que se solidifica na parte externa da crosta e é a mais abundante de todas, ok? Então fechamos aqui o exercício de fixação que estava previsto e vamos em frente. Correção do exercício da página 107, que eu pedi para vocês fazerem na aula passada. No número 1, observe os mapas da página 106 e 107 e responda. Bom, explicando. Como o Brasil se localiza sobre a placa sul-americana, sua localização não é propícia à ocorrência de fortes terremotos, pois está longe das bordas da placa tectônica, onde esses fenômenos são intensos. Toda a área no interior das placas tectônicas praticamente não tem ocorrência de terremotos, porque fica longe das bordas. As bordas é onde é muito intensa a atividade sísmica e terremotos se manifestam nas bordas de forma muito intensa. Como o Brasil fica longe da borda da placa tectônica sul-americana, ele não é propício à ocorrência de fortes terremotos. Aí na letra B, ele apresenta os 3 tipos de placa. A placa número 1 são as placas convergentes, quando uma placa entra embaixo da outra. 2 são as placas divergentes, são placas que se afastam uma da outra. E o tipo 3 são as placas transformantes, é quando uma placa tectônica desliza em relação à outra, ok? Aí pede aqui lá no C para você citar montanhas que se formaram pelo encontro de placas tectônicas. Então, na América do Sul, nós temos a Cordilheira dos Andes,
que se localizou pelo encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana. Ela se formou no encontro dessas duas placas. As montanhas rochosas na América do Norte é onde a placa do Pacífico e a placa norte-americana se encontram. Ali formam-se as montanhas rochosas. E o outro exemplo, a Cordilheira do Himalaia, lá na Ásia, né, onde a placa indo-australiana se encontra com a placa euroasiática, e todo lugar onde as placas se encontram, uma pressiona a outra, formando o surgimento de montanhas e cadeias de montanhas, ok? 2. O que significa a mancha de zonas sísmicas no mapa da página 107? Significa o encontro de placas tectônicas, onde as sísmicas são as mais intensas, ok? Então, todos os locais que estão em áreas de encontro de placas tectônicas, as atividades sísmicas são as mais intensas do planeta, e ali é que se originam terremotos e maremotos de grande intensidade. O exercício da página 110. Ocorreu um terremoto na Bolívia e ele não causou maiores danos porque foi de baixa intensidade. 6,8 na escala Richter é de baixa intensidade. De baixa intensidade ele não causa mais danos. Ele poderia causar pequenos danos à estrutura física das cidades, mas ele ocorreu em áreas pouco urbanizadas e não tivemos nenhum dano maior, ok? Essa região da Bolívia, onde foi o epicentro desse terremoto, que ele fala aí no texto, que é na província de Cusco, a gente viu aqui, está aproximadamente 2.385 km em linha reta de Brasília, ok? Os abalos sísmicos no Brasil são de baixa intensidade. São sempre de baixa intensidade, porque o Brasil fica no centro de uma placa tectônica. E causados, a maioria das vezes, por acomodação de camadas internas da crosta. Não é por choque de placas, é por acomodação de camada. Então, eles são muito fracos ou de baixa intensidade. Já no Chile é o contrário, eles são de grande intensidade, pois o país se localiza no encontro de placas tectônicas, onde a atividade sísmica é intensa e permanente. Lá no Chile, como em outros países do mundo, onde duas placas tectônicas se encontram, os terremotos são de grande magnitude e, quando eles se manifestam, pode causar enormes danos físicos ao espaço onde eles estão se manifestando, ok? No Brasil não, exceto de uma placa, eles são sempre de baixa intensidade, ok? Faça o exercício da página 124, que eu vou corrigir na próxima aula. Então, na aula de hoje, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso, e nos encontramos então na próxima videoaula.